Oi, está começando o episódio 179 do 451 MHz, o podcast para quem lê até com os ouvidos. Eu sou o Paulo Werneck, editor da revista 451. Toda sexta-feira a gente conversa aqui com autores, críticos e leitores sobre os livros mais legais que acabaram de ser publicados no Brasil. Eu acho que existem coisas que independem da perspectiva, independem da experiência social da pessoa. Eu acho que essas coisas deviam ser as principais a serem levadas em consideração quando justamente tu vai escrever uma crítica ou quando tu vai, por exemplo, ser jurado de um prêmio, por exemplo. Essa voz que você acabou de ouvir é a do escritor gaúcho José Falero. Eu já vou te falar mais sobre ele, mas antes eu preciso te avisar que esse episódio é realizado com o apoio da Lei Rouanet, Incentivo a Projetos Culturais. O José Falero estreou na literatura em 2019 com o livro de contos Vila Sapo. Depois disso, em 2020, ele publicou o romance Os Supridores e depois o livro de crônicas Mas em que Mundo Tudo Vive, em 2021, uma reedição de Vila Sapo e, por último, o romance Vera, que saiu em 2024. Todos foram lançados pela editora Todavia. Mas no episódio de hoje a gente não veio falar exatamente sobre os livros do Falero, e sim sobre um ensaio, um artigo que ele publicou na revista Piauí. Na verdade, essa conversa começou na Folha de São Paulo, com uma entrevista que foi feita com uma grande professora de literatura da USP, e essa entrevista repercutiu muito. O Falero escreveu na Piauí e a gente aqui no 451 MHz mantém a chama acesa da discussão sobre a crítica literária no Brasil, o que pode ser considerado literatura e o que não pode. Nessa entrevista que ela deu para a Folha de São Paulo em agosto, a ensaísta e tradutora Aurora Bernardini, que é professora de letras aposentada da USP, diz que a literatura contemporânea, em particular a literatura brasileira, está muito baseada no conteúdo e pouco na forma. Ela citou como exemplo dessa tendência alguns autores muito populares, como a francesa Annie Ernaux, a italiana Elena Ferrante e o brasileiro Itamar Vieira Júnior. A declaração, claro, acabou repercutindo bastante nas redes sociais e também no meio da crítica literária de jornal e também acadêmica. E o José Falero entrou nesse debate com um longo ensaio que ele publicou na edição de novembro da Piauí, no qual ele faz ali um comentário bastante interessante sobre vários pontos da argumentação da professora Bernardini e comenta um pouco também do contexto geral da atividade crítica da literatura brasileira nos dias de hoje. Vamos lá para a primeira parte da conversa com o José Falero. Então, beleza. Então a gente está aqui para conversar com o grande escritor José Falero, que além de ser um baita escritor ficcionista, um cronista de mão cheia, meteu a colher aí no debate da crítica literária agora no final do ano de 2025, publicando um artigo na Piauí, repercutindo essa entrevista que deu o que falar da professora Aurora Bernardini. E aí eu queria te ouvir, Falero, assim, por que isso te motivou a escrever esse ensaio? Eu não tinha conhecimento de textos seus de crítica anteriores, assim, textos dessa natureza. Você costuma escrever crítica? Me perdoe a ignorância. Primeiro, olá, Paulo, prazer estar conversando aqui contigo. Eu acho que dizer que eu tenho o costume de escrever textos assim seria um exagero, mas já escrevi um ou outro já. Teve uma publicação recente pela Antofágica do Curtiço, né? Que é um clássico. Eles me chamaram para escrever um pós-fácil, né? Aí eu escrevi também um mini ensaio também sobre quais seriam as possíveis recepções para o Curtiço hoje, né? Porque é isso, né? Um livro que se torna clássico, ele vai atravessando gerações e a cada geração é um novo tipo de recepção que o livro pode ter, de maneira que, como a gente sabe, né? A gente sabe que os leitores ajudam a construir, né? O resultado final do livro. Acontece que cada livro, cada geração que esse clássico atravessa, ele se torna um livro novo. E eu pensei sobre isso, sobre que tipo de recepção ele poderia receber hoje. Aquele artigo na Piauí, Paulo, ele me causou algumas frustrações, né? Uma delas é que o pessoal focou bastante nessa história da entrevista da Aurora, né? Até porque foi muito polêmica e tal. Não sei se eu não me fiz claro o suficiente, mas eu parti dessa entrevista para tentar pensar outras questões, né? Tanto que quando eu escrevi o artigo, já tinha passado bastante tempo, já as pessoas já tinham se manifestado bastante,
E sim, eu começo também me manifestando a respeito da entrevista, começo tentando fazer uma especulação acerca daquela entrevista, mas depois tentei caminhar para outros campos, né, que é como eu vejo o meio literário hoje. E como você vê, desculpa te fazer essa pergunta tão aberta, tem que ler o ensaio, né, essa entrevista que não substitui, pelo contrário, acho que é desenvolver alguns temas, mas você é um cara que já está agora vamos dizer, no centro do debate literário brasileiro, publica esse ensaio na Piauí, está na Todavia, grande editora, tem um baita reconhecimento do público, né? Como que você vê esse meio literário aí que a gente está mergulhado? Olha, assim, tem algumas coisas que eu não tenho nutriente histórico e nem teórico para debater, né? Porque que as pessoas não confundam isso, né? Isso é uma coisa que acontece muito com o escritor, né? A impressão de que ele tem que saber de tudo, tem que estar por dentro de tudo. Eu gosto sempre de partir daí, né? Das minhas limitações, eu não tenho, então, nutriente histórico e nem teórico para debater um monte de coisa, mas eu tenho a impressão que o nosso meio literário hoje ele tem muitos problemas. Uma das coisas que eu gostaria de ser um pesquisador de fato da área era tentar entender se em outros momentos históricos da literatura brasileira, por algum motivo, por algum contexto sociológico, enfim, se a gente já teve uma situação melhor no meio literário, né? Mas quando eu olho para hoje, só pensando hoje de maneira isolada, eu vejo um monte de problemas, coisas que para mim não parece o ideal. Algumas dessas coisas, a própria entrevista da Aurora apontam. E eu, como eu digo no ensaio, eu concordo com algumas coisas que ela diz. Uma das coisas que talvez seja é, um dos pontos centrais daquele artigo é que é quando ela faz essa oposição entre forma e conteúdo e como o conteúdo tem tido mais relevância nos nossos tempos, né? Como eu disse, eu não tenho nutriente histórico para comparar esse momento da literatura brasileira com outro momento, mas encarando esse momento isoladamente, eu não acho que a gente não acho que a gente tem uma proporção de importância dada a forma e o conteúdo que seja saudável para o meio literário, assim. Esse é um dos problemas que eu vejo entre outros, né? E essa ideia do que é literário, o que não é literário, o que é literatura, o que não é literatura, que é a ideia que ela coloca ali. Num contexto jornalístico, você inclusive faz essa ressalva, né? Você diz que aquilo, afinal de contas, é uma entrevista de jornal, né? No qual, na qual as ideias dela estão bastante resumidas e na qual a gente aprende também né, uma quantidade limitada, vamos dizer, de conceitos e tal. Mas o que você pensa disso, assim, desse conceito do que é permitido ser chamado de literatura e o que não? Ah, perfeito, perfeito. Então, também no ensaio tem um momento que eu falo sobre isso, né? No caso da Aurora, eu resolvi fazer uma especulação um pouco mais cautelosa e apostei na possibilidade de hipérbole, né? Como eu falo no ensaio, de exagero, de força de expressão, né? No caso dela. Se tu está perguntando para mim o que eu vejo como literatura e o que não é literatura, bom, aí e também tem um outro momento do ensaio onde eu discorro sobre isso, né? Eu gosto de pensar essas questões como um espectro, assim, um grande espectro que vai de um limite a um outro limite. No primeiro limite, tu tem uma coisa que é totalmente desprovida da qualidade de literária, e no outro extremo tu tem uma coisa que é totalmente provida dessa qualidade, né? Dessa condição. Então esse espectro enorme, né? Distribuído, como eu falo no ensaio, de acordo com as suas magnitudes, é, a partir do momento que uma pessoa escreve uma coisa com a intenção de ser literário, provavelmente já vai ser, porque vai ser diferente de zero, digamos assim, para colocar em números, né? Então, ok, já é. Por outro lado, eu acho que as pessoas, e aí a gente vai caminhar para um lance que é muito subjetivo, eu acho que as pessoas estabelecem também, nesse espectro, algum ponto que vai estabelecer o rigor formal dessa pessoa, né? A Aurora, por exemplo, tem o dela, ela posiciona o rigor formal dela num ponto, e as obras que ela cita como não literatura, na minha opinião, como exagero, como força de expressão, então são obras que estariam aquém desse rigor formal dela especificamente. O meu rigor formal pode ser completamente outro, né? O das pessoas pode ser completamente outro. Tanto que, como tu bem observou, as obras que ela criticou são sucesso, né?
São obras muito, muito bem avaliadas, não só pelo público, mas pela crítica também. Pois é, essa é parte do problema, né? Eu queria explorar um pouquinho dessas coisas que você falou agora, né? Mas pegando ainda nesse assunto do que é literário e o que não é, é, você até menciona um exemplo, você fala uma bula de remédio não é literária, certo? Você não tem ironia, você não tem metáfora, você não tem, né, humor, E é de né? propósito que não tenha, né? Exato. Mas a mesma bula, se transformada em um poema, como até o Manuel Bandeira fez isso no Itinerário de Passárgada, se não me engano, estou citando de cabeça aqui, mas ele tem uma hora que ele fala os nomes de remédios e princípios farmacêuticos, compostos farmacêuticos que são poéticos pelos seus nomes bizarros, assim, né? Quer dizer, então tem uma organização, quer dizer, tudo depende da forma como você publica também, né? Assim, você pode publicar uma bula de remédio e chamar de poesia, né, de alguma forma, se você quebrar em versos e usar. Então, eu queria te perguntar sobre essa questão da forma, porque você acha que as formas literárias já estão esgotadas? Parte do problema seria isso também? O pessoal desistiu de inovar na forma, porque meio que aquela história, tudo já foi feito desde o modernismo de 100 anos atrás, tudo já foi experimentado, então não é por aí que vai sair uma novidade. Bom, assim, primeiro eu quero só comentar o que tu falou, que eu acho que tu pode pegar uma bula, ou mesmo um manual, como eu argumentei no ensaio, e transformar numa coisa literária. Isso é possível. Mas um texto pensado para servir como bula, pensado para servir como manual, ele não é literário, ele não é artístico. E aí é legal da gente pensar isso, a gente esgotar esse pensamento em particular, pensar muito sobre ele, porque veja que o propósito desse texto é anti-artístico. Entende? A pessoa que escreve aquilo tem a intenção de se afastar dos propósitos artísticos, né? E é isso é muito legal da gente pensar, porque por isso que eu disse, porque podia parecer estranho a minha afirmação anterior, que a partir do momento que a pessoa escreve um texto com um propósito literário, então já é literário, é por causa disso. É por causa disso, porque a intenção dessa pessoa já é essa, e ela vai usar os recursos que tem, né? Agora, sobre as formas estarem esgotadas, eu quero fazer um comentário que é muito importante, no meu ver, sobre esse assunto. Eu acho que a gente tem dois problemas hoje, Paulo. Dois problemas que talvez tenham estado aí já há mais tempo, mas eu os identifico hoje, né? Que é um deles é o seguinte. Nem de longe eu acho, respondendo a tua pergunta, nem de longe eu acho que já foi experimentado tudo que se pode experimentar, tá bom? Até porque tu tem uma série de populações que foram historicamente apartadas da literatura, isso mundialmente falando, mas no Brasil em particular, uma literatura particularmente excludente, a nossa, né, historicamente falando. Então tem uma série de populações que foram mantidas afastadas desse meio de produção. E essas pessoas, no momento que elas começam a entrar nesse âmbito, nesse universo, elas trazem uma série, aí eu estou falando de conteúdo, elas trazem uma série de coisas que elas precisam tratar, que as ferramentas estéticas não são suficientes para dar conta daquilo ali. E essas pessoas são justamente as que vão experimentar e as que vão, de repente, estabelecer novos paradigmas que se tornem cânone daqui para frente. Então, acho que tem muita coisa assim para ser experimentada. Por outro lado, os dois problemas que eu queria destacar é isso. Tipo, tu tem uma coisa que é claramente preconceituosa, tu tem mesmo isso na literatura, tu tem uma visão da literatura que é racista de fato, que é elitista de fato, e ela se manifesta nos momentos em que novas formas, veja bem, novas formas de produzir literatura são desconsideradas enquanto forma, percebe? Então a pessoa, especialmente as populações historicamente afastadas do meio literário, quando elas chegam ali, elas, para lidar com aquele conteúdo novo que elas trazem, elas desenvolvem novas formas de escrever, e tu olhar para isso e desconsiderar porque, como forma, porque não é parecido com o trabalho formal tradicional da literatura, que é historicamente branca, elitista, enfim, né? Bom, isso é um problema, ok. Nesse sentido eu estou de acordo, isso acontece. Mas também tem uma outra coisa, que é o seguinte, quando essas populações, que foi o que eu procurei trabalhar um pouco no ensaio, quando essas populações historicamente afastadas da literatura fazem mal o trabalho, de forma. Essa é a questão. Foi isso que eu procurei
destacar ali, né? Veja que no meu modo de ver, e eu me considero um cara pertencente às minorias, né, pertencente a uma população historicamente afastada da literatura. Eu vejo que isso é uma maneira de nos humanizar também, né? Inclusive, e de abrir espaço para que a gente possa justamente aperfeiçoar o nosso potencial formal, artístico, né? Então, para que isso seja possível, eu acho que a gente tem que sair um pouco dessa zona de conforto em que a gente se encontra, em que essas pessoas dessas populações estão sempre de acordo em tudo, percebe? Estão sempre de acordo em tudo. Eu sempre protejo os meus iguais, então são mulheres defendendo mulheres, a população negra defendendo a população negra, e não sobra espaço para que a gente faça uma crítica sincera sobre o nosso próprio trabalho, o que eu acho nocivo para nós mesmos, entende? Até porque a crítica é uma forma de reverência, né, e de devoção. Quer dizer, você critica aquilo que você julga digno de ser debatido, né, assim, né, você dá muitas vezes a crítica é feita num contexto de, né, um contexto de valorização das obras, né. Mas muitas vezes a gente vê também livros aí que são criticados, aí o cara fala: "Ah, mas espera aí, isso aí que eu quis fazer não era um romance ocidental desse jeito que vocês entendem aí e tal, isso aqui é uma outra narrativa, é uma outra forma estética, é uma outra", eh, mas no entanto ali se apresenta como um romance, numa editora literária tradicional, numa, né, quer dizer, não se trata de uma vanguarda literária, né. Até pelo contrário, muitas vezes são narrativas bastante conservadoras na forma, né, assim, nesse sentido de ser ter clichês, em alguns casos, né, você fala: "Poxa, isso como tem tantos livros ruins", a maioria, né, é recheado de clichês, né. Sabe que eu quero falar duas coisas sobre o texto, né, sobre o artigo, rapidamente. Primeiro que quando eu comecei a escrever, eu cheguei a falar muito do meu próprio trabalho, sobre como os meus livros têm sido recebidos. Depois eu tirei fora essas partes porque eu queria um texto mais afastado da minha própria experiência, tentando fazer uma análise assim de coisas que me parecem elas tocam todo mundo hoje em dia, né? Sabe? Então eu me lembro que eu argumentava as partes que saíram do texto que acabaram não ficando. Eu argumentava sobre como os livros que eu escrevo são recebidos dessa mesma forma que eu critico, né? Então veja que toda vez que as pessoas vêm falar comigo sobre Os Supridores, por exemplo, que é o meu livro que teve maior repercussão, as pessoas, né, claro que tem exceções, mas na grande maioria das vezes, elogiam, e como virtudes do trabalho destacam o fato de serem protagonistas subalternizados, gente que está periféricos também, que estão lidando ali com trabalho precarizado, e a violência urbana sobre essas questões, tu percebe que é tudo conteúdo o que as pessoas analisam, avaliam. É como se a forma, e eu tentei, evidentemente, como todo aquele que se propõe a escrever um texto literário, eu me esforcei para construir um trabalho estético ali, e isso nunca é destacado. Uma outra coisa que me incomodou também é que aquele livro tem um monte de problemas, esse meu livro, né? É mais fácil, eu me sinto mais confortável. Eu vejo muito problema nos livros dos outros também, mas claro que eu me sinto mais confortável falando sobre os problemas dos meus próprios livros, né? Então, os Supridores tem um monte de problemas, assim, um monte de problemas. Inclusive, é o meu livro que eu menos gosto, assim. E aí, acontece que ninguém destaca esses problemas, entendeu? Eu nunca vi numa crítica alguém ir lá e dizer, olha, aqui tem uma fragilidade, ali tem uma outra fragilidade. Fica uma coisa de confete, assim, que me incomoda profundamente, profundamente. Porque, sei lá, eu poderia até gostar disso, que bom, tá todo mundo gostando do trabalho, que eu me lembro não teve uma crítica negativa importante, algum jornal, assim, mas, cara, tem alguma coisa errada, sabe? Quando isso começa a acontecer, eu acho que as eventuais qualidades artísticas do meu trabalho estão passando batido, não estão sendo vistas, sabe? Se tu não tá vendo os problemas, então tu também não tá vendo as virtudes, percebe? Isso é uma coisa. A outra coisa é que quando eu estava escrevendo, eu pensei em ir além. Eu pensei em ir além, mas eu tirei o pé da dividida, como eu próprio, para usar uma expressão que eu uso no texto, eu próprio também tirei o pé da dividida. Eu acho, às vezes eu tenho a impressão que não só as pessoas têm dado pouca importância para o trabalho formal, a porção formal da produção literária, como eu acho que esse aspecto da produção tem sido atacado
Eu tenho essa impressão, sabe? A gente parece hoje que a gente está numa espécie de vale tudo estético, sabe? Qualquer coisa que tu inventar tá bom, é positivo, pode ser, por que não? Vamos tentar, sabe? Ora, assim, tem uma coisa que eu acredito muito que acontece na literatura, Paulo, que é para poder falar sobre isso eu vou ter que fazer uma analogia, tá bom? Eu acho que todas as pretensões artísticas do ser humano têm a ver com forma, percebe? Tem a ver com forma. O que eu estou querendo dizer com isso? E aí, só abrindo um parênteses, é muito legal, porque eu tenho conversado com muitas pessoas sobre isso, né? E muitas delas discordam das coisas que eu escrevi no ensaio, e aí isso tem promovido debates muito interessantes. Então, uma coisa que as pessoas me falam muito é que qualquer coisa, qualquer conteúdo, ele já surge vinculado à forma, né? Isso é verdade, isso é verdade. Para ilustrar isso, eu vou dizer, imagina que tu derrama um copo de água no chão, né? O conteúdo é a água e ela vai assumir alguma forma no chão, né? Ela vai se esparramar de alguma forma. Só que essa forma é aleatória. Ela pode ser de qualquer maneira, pode ser um rastro, pode ser uma poça. É imprevisível e aleatória a maneira como aquilo ali vai cair. Pois a arte, a expressão, trata justamente de dominar essa forma, de aquilo ter a forma que tu pensou, que tu concebeu. Não se trata de ter uma forma aleatória, se trata de ter a forma. Isso tu vê na arquitetura, né? Os prédios não são feitos de maneira aleatória. Tu tem um plano para ele e tu gostaria de construir aquilo, idealmente, com a forma exata que tu concebeu, não é? Isso acontece na literatura também. Isso acontece na literatura também. É assim que eu vejo a literatura enquanto arte, enquanto expressão artística baseada em texto, né? Então tu veja que é um trabalho sobretudo formal, né? A partir do momento em que tu tem uma importância exagerada com conteúdo, com o que tu vai falar, sobre quais histórias tu vai contar, e aí tu desconsidera ou até ataca essa ideia de usar técnicas e conhecimentos, enfim, o ferramental estético disponível para lapidar aquilo, para dar aquilo a forma que tu deseja, eu acho que a gente perde muito, sabe? Sim. E antes de seguir com o programa, a gente tem um recado da Tinta da China Brasil. O que são guerras culturais? É isso que o historiador português Rui Tavares explora em Hipocritões e Oligarcas, Passado e Futuro das Guerras Culturais, novo lançamento da Tinta da China Brasil. De Lutero a Donald Trump, da invenção da imprensa às redes sociais, Rui Tavares mostra as várias formas que as guerras culturais assumiram ao longo dos séculos. Um livro essencial para conhecer o passado, entender os labirintos do presente e vislumbrar as saídas para o futuro. Hipocritões e Oligarcas está em pré-venda no site da editora e nas melhores livrarias. Garanta já o seu em tintadachina.com.br. E agora vamos lá para a segunda parte da conversa com José Faleiro. Você falou em confete, né? Você acha que existe um clima de oba-oba também na recepção da literatura? E eu queria te perguntar, além do oba-oba, que tem a ver enfim, com o marketing das editoras, dos autores, que, enfim, você participa de festival, mediação, faz resenha, tem uma certa mistura, né, dos papéis, assim. Mas, além disso, um certo medo também de criticar, por exemplo, um autor que venha de classes desfavorecidas e você fale, putz, você é acusado aqui de racismo, ou de elitismo, ou de academicismo, porque eu estou exigindo que o cara simplesmente faça um romance, né? Que faça algo que corresponda àquela forma conhecida como romance, ou então que ultrapasse aquela forma, mas que seja uma obra de arte ambiciosa, tal. Você acha que tem esse medo também? Porque fica entre o oba-oba e o medo, né? Assim, a gente está sempre lidando com esses sentimentos, né? Eu te agradeço essa pergunta porque isso me dá a oportunidade de fazer um comentário que eu acho também muito importante. Veja que, para começar respondendo a tua pergunta, eu acho que sim, eu acho que tem um pouco de tudo isso, tem oba-oba, tem uma certa promiscuidade, às vezes, entre setores do meio literário que teriam que ser antagônicos, eles acabam se misturando. Tu tem também esse receio que tu fala, né, de a pessoa passar por racista ou então por machista. Eu acho que tem tudo isso. Mas o comentário que eu queria fazer, que eu acho importante, Paulo, é o seguinte, veja bem, olha que curioso. Quando eu escrevi o ensaio, eu estava muito com medo de escrever o ensaio. E um dos meus medos, eu tinha muitos medos, um deles se confirmou,
Veja bem, as pessoas, muita gente veio me elogiar pelo ensaio, sabe? Dizendo que gostou e tal, como era importante e tal. Agora veja como é sintomático o fato de que todas essas pessoas são de classes confortáveis, perceba? São pessoas das elites, são pessoas brancas, são pessoas de classe média. Isso é muito sintomático, muito emblemático, né? Isso demonstra um certo rancor que essas pessoas têm, justamente pelo ingresso de pessoas de classes e populações menos favorecidas, historicamente falando. O ingresso dessas pessoas no meio literário tem, portanto, incomodado essas pessoas que estão numa posição muito mais confortável, né? Por que que eu acho importante falar sobre isso? Porque eu gostaria muito que não instrumentalizassem esse meu artigo justamente para manutenção das injustiças terríveis que a gente tem nesse país, sobretudo no meio literário, percebe? Porque, inclusive, em certo momento do ensaio, eu argumento isso, que esse problema formal, eu estou tratando das minorias, né? Porque é do meu interesse as minorias, porque eu pertenço às minorias, né? Mas eu argumento no ensaio que esse é um problema que também afeta as camadas privilegiadas. A maioria das pessoas que estão em espaços confortáveis, historicamente falando, essas pessoas também têm muita dificuldade com o trabalho formal, muita dificuldade. Então a gente volta no assunto que já está bastante batido, mas eu acho que é importante reforçar, que é o seguinte: quando tu tinha essas pessoas hegemonicamente no meio literário, né? Tem até aquela pesquisa famosa da professora Regina Dal Castanho sobre o perfil de quem publica no Brasil, né? São homens brancos, de classe média, heterossexuais e tudo mais. Quando tu tinha uma hegemonia completa dessas pessoas no meio literário, não era por mérito. Acho que isso estamos todos de acordo, né? Estamos todos de acordo. Então, veja que não significa que eram pessoas competentes e por isso chegaram a essa posição. Elas chegaram a essa posição por uma série de privilégios que as colocou nesse lugar, não é? Então, acho que isso precisa ficar muito bem estabelecido. Então, agora a gente tem feito um movimento com as políticas de ação afirmativa e tudo mais, que tem possibilitado uma diversidade maior nesses espaços, ainda é muito pouco. Eu não tenho os dados aqui comigo, mas se tu for fazer um levantamento, tu vai ver que ainda é muito pouco. Eu estava conversando com um amigo meu, que trabalha numa grande editora, que falou que nas últimas décadas aí subiu assim, o movimento foi de 2% a 5% de pessoas negras publicando, por exemplo. Então, assim, é um avanço muito pequeno, né? E aí, o que aconteceu, ô Paulo? Quando eu estava conversando com as pessoas sobre esse ensaio, ficou estabelecido algumas coisas uma delas é o seguinte, ó, o meu ensaio trata de um problema que não é o nosso principal hoje em dia. O nosso problema principal ainda é aumentar a diversidade, entendeu? Ainda é fazer com que mais e mais pessoas historicamente afastadas do meio literário possam entrar, possam produzir, possam participar da produção literária. Esse é o nosso principal problema ainda, né? Só que quando as pessoas argumentaram porque o problema que o meu ensaio debate ok, mas estamos entrando com qualidade, a gente está fazendo um bom trabalho, porque os privilegiados nunca fizeram. Eles não estavam lá por mérito, né? Eles estavam lá por privilégios, né? Tu consegue observar que muita gente que está nesses espaços não são bons escritores, não são bons editores, mas estão ali por privilégio. Ok, e agora a gente está entrando, mas a gente está entrando com qualidade também? Ou será que a gente deveria se preocupar um pouco mais em se aperfeiçoar no nosso trabalho? Esse é o problema que eu procuro debater no ensaio, né? Ok, só para concluir, eu admito que esse problema que eu tentei trabalhar, ele é secundário, ele não é o principal. Porém, veja que o problema principal que eu acabei de explicar, tem um monte de gente falando a respeito dele. Por isso que eu fiquei descansado. Muita gente está falando sobre a necessidade de aumentar a diversidade. Muita gente tem debatido sobre isso. Muita gente tem tentado debater sobre como, às vezes, de fato, o racismo e é o elitismo e é o machismo que faz com que certos livros sejam mal avaliados. Ok, mas muita gente já está dizendo isso. Eu preferi dizer uma coisa que eu acho que é importante também, embora não seja a nossa prioridade, eu acho que é importante também e eu vejo muito pouca gente falando para não dizer ninguém, né? Veja que o outro comentário que eu queria fazer é que curiosamente, as pessoas que vieram falar comigo acharam que eu estava defendendo a posição da Aurora, sabe? O que não é o caso. Eu fiz todo um esforço ali para dizer o seguinte: olha, eu não quero falar de racismo, sabe? Eu não quero falar de elitismo. Eu quero falar sobre
de maneira objetiva, não é sobre as alegações das pessoas e as minhas próprias, né? Alegações, sobretudo, que tem a ver com o trabalho formal, né, que é realizado nas obras literárias. Tanto que tem uma passagem do texto que eu falo o seguinte, eu argumento o seguinte, e aí sim, aí é uma opinião minha, né? Eu vejo assim, Paulo, não sei se tu concorda. Eu acho que tem um caminho pelo qual a experimentação estética costuma triunfar, né? Porque experimentação estética a gente tem o tempo todo, né? Mas tem um caminho pelo qual ela costuma triunfar quando ela é uma necessidade, né? Que é exatamente o que eu falava agora há pouco, quando tu precisa lidar com tipos de conteúdos que o ferramental estético até então disponível simplesmente não dá conta, né? Então tu faz experimentações formais e isso costuma triunfar. Eu posso dar um exemplo, e aí eu dei esse exemplo, inclusive, no ensaio, né, que, usando um argumento do professor Fischer, Luiz Augusto Fischer, né, que é um grande teórico, enfim, da literatura, que ele fala o seguinte, que é só um exemplo, né? Tradicionalmente, o romance sempre foi ali um personagem central, uns poucos circundando ele, e a trama se desenrola assim, né? E eu argumento que isso, para mim, isso reflete claramente a experiência social justamente das pessoas que historicamente publicaram romance ao longo do tempo, que são pessoas que são burguesas, enfim, que têm uma vida mesmo individualista, não é? Agora veja, quando tu tem autores como Giovanni Martins, como Lília Guerra começando a publicar, a tendência é tu ter uma profusão de personagens. Por que isso? Porque a experiência social dessas pessoas é muito mais comunitária, percebe? Então faz todo sentido que esses romances tragam mais personagens, e aí tu precisa de experimentação formal para aprender a lidar com esse novo tipo de conteúdo que está entrando na literatura agora, não é? Veja, e aí um espírito, como eu argumento no ensaio, um espírito mais afeito à tradição, então um espírito mais conservador no que diz respeito à forma, o trabalho formal, pode perfeitamente olhar para isso e não gostar, que é o que eu acho que acontece com a Aurora, percebe? Então perceba que eu não estou de acordo com ela. Eu não estou de acordo, mas estou tentando estabelecer uma maneira um pouco mais sensata de explicar essa forma de pensar, sabe? É interessante que você falou aí dos autores que estão com essa voz coletiva, vamos dizer assim. Fiquei imaginando se está nascendo um romance em primeiras pessoas, né? Talvez seja preciso uma nova categoria literária aí para definir esse tipo de coisa, né? Mas uma coisa muito legal do seu ensaio é justamente esse reconhecimento do lugar da Aurora, né? Você situa ela, que é uma coisa fundamental para a crítica literária, porque eu acho que uma das grandes ingenuidades que as pessoas têm em relação à crítica é achar que vai existir alguma crítica sem lugar de fala, né? Inclusive você discute esse conceito no seu ensaio também. Mas toda crítica ela vem de uma perspectiva, né? Ela vem de um lugar, e você fala da professora Aurora, ela é da USP, né? E ela é enfim, old school, como se diz, né? Uma crítica de literatura italiana, traduziu literatura russa, é uma pessoa de outra. Quer dizer, você situa muito bem ali para dizer, ó, então essa é daqui que a gente está falando, é desse lugar que ela está falando. E esse reconhecimento é muito legal da sua parte, eu acho, porque aí põe as coisas em perspectiva, justamente, né? Não é só, ela tem razão, ela não tem, ela tá certa, tá errada. Quer dizer, não tem um julgamento absoluto que vai dizer, né? Isso aí que tu acabou de argumentar, eu vejo assim, de novo eu gosto de pensar como espectro, assim, de novo. Eu acho que tu, Paulo, o que tu acabou de dizer tá no extremo. E eu acho que o espírito do tempo hoje é esse. É meio assim, não existe nada absoluto, não existe nada objetivo, tudo depende do ponto de vista das pessoas, sabe? E aí, veja, eu defendo uma outra coisa, mas eu quero tomar o cuidado também de não ir para o outro extremo. Eu acho que existem coisas que independem da perspectiva, independem da experiência social da pessoa. Eu acho que tem. E eu acho que essas coisas, posso até dar alguns exemplos, mas eu acho que essas coisas deviam ser as principais a serem levadas em consideração quando justamente tu vai escrever uma crítica ou quando tu vai, por exemplo, ser jurado de um prêmio, por exemplo. Aí agora eu vou dar um exemplo, eu estava até conversando com o Jefferson Tenório esses dias, justamente sobre esse ensaio, né? A gente estava conversando, eu falei, olha, eu posso pegar um livro, Paulo, e ler, e eu tenho uma experiência social de um cara não branco, vivendo em Porto Alegre, vivi na periferia a vida inteira, 30 anos morando na favela, então eu posso pegar um livro
que se passe na favela e gostar muito, sabe? Gostar muito por causa do conteúdo, por causa que aquilo ali dialoga com a minha experiência social. Então eu vou dizer, nossa, isso gostei das gírias, gostei dos episódios em que os personagens se veem envolvidos, as dificuldades, eu gostei. Mas eu procuraria, se eu tivesse no papel de escrever uma crítica ou julgando para um prêmio literário, eu tentaria afastar isso, colocar isso de lado para julgar justamente as coisas que eu considero objetivas e geralmente estão vinculadas ao trabalho de forma, né? Por que eu faria isso? Porque essa experiência social, esse conteúdo que me agradaria em particular, não agradaria o outro, entende? Um outro que teve uma outra experiência social diferente da minha, uma mulher, por exemplo, pode achar aquilo ali, inclusive, machista, pode achar o livro misógino. É um ponto. Eu acho que a gente precisa pensar essas coisas todas a partir de pontos em comum. É isso que eu estou defendendo, pontos em comum. Então, veja, tanto que teve uma vez, um tempo atrás, agora, que ganhou o Jabuti um livro de crônicas, se eu não me engano, que era todo. As crônicas eram tudo na França, se eu não me engano, assim. E eu fiquei pensando, cara, tipo, esse conteúdo não me interessaria nem um pouco, a minha experiência social não dialoga com isso e tudo mais, mas eu acho que é possível que aquele trabalho tenha atributos estéticos e objetivos que me atendo. Aí agora eu vou te dar um exemplo do que eu tô querendo dizer para não ficar muito abstrato. Rapidamente, tu já leu Frankenstein? Eu li muito tempo atrás uma adaptação. Aham. Olha só, vou contar aí rapidinho uma história. No começo do livro, a mulher tá chegando no Polo Norte, tá viajando pro Polo Norte, tá chegando lá. E ela escreve uma carta para a irmã e tal, dizendo, ó, eu tô chegando aqui e tal. E aí surge um problema, Paulo, que é universal. Ele independe de perspectiva. E o problema sendo universal, o problema que surge, a solução também é universal. Veja bem que é um problema que qualquer escritor vai enfrentar esse problema, seja mulher, seja homem, seja negro, seja branco. O problema que tem ali é o seguinte, a autora queria passar uma informação para o leitor, né? Que é que essa viagem está sendo para o Polo Norte, né? Só que seria estranho ela escrever essa carta para a irmã dizendo assim, olha, já estou chegando aqui no Polo Norte, viu? Sabe? Soa postiço. Porque a irmã dela já sabe que ela está indo para lá. Então, ela resolve assim, ó, na carta está escrito alguma coisa mais ou menos assim. Em breve descobrirei que estranho poder é esse que atrai o ponteiro da bússola. Então, uma solução elegante, não pela construção da frase meio pomposa, mas porque a autora conseguiu o objetivo de transmitir a informação de uma maneira que soa natural aquele diálogo, aquela carta, percebe? Cara, esse é um tipo de problema que eu vejo muito mal feito na literatura contemporânea. Muito mal resolvido, mas muito mal resolvido. E perceba que essa é uma coisa elementar. Então, se tu pegar um livro e fazer uma análise literária dele e disser que o livro é ruim, isso não tem a ver com tu ser branco, com tu ser acadêmico, com tu ser classe média. Aquilo é ruim. O problema se apresentou, é um problema universal de escrita e a solução foi ruim, e ela é ruim. Esse é um dado objetivo, esse é um dado universal. Percebe? Eu acho que esses são os parâmetros que a gente devia buscar para pensar a literatura teoricamente. E o legal de pensar isso é o seguinte, é que isso não impede nem proíbe ninguém de gostar daquele trabalho. Percebe? Agora eu tô escrevendo agora o roteiro dos Supridores, né, com o Jorge Furtado, e aí eu comentei com ele essa história toda, e ele falou, cara, no cinema tem até um jargão para isso. Estive com Elvira, sua mãe. Porque tu imagina dois personagens conversando, é o mesmo problema, né? Tu precisa transmitir pro telespectador, ali, pro espectador do filme, uma informação de que Elvira é a mãe daquele personagem, aí imagina esse diálogo, eu estive com Elvira, sua mãe. Ele não falaria assim, sabe? Ninguém fala Então, desse jeito, né? exatamente. Então, tipo assim, são problemas dessa ordem que eu vejo muito na literatura contemporânea, e que se tu apontar esses problemas, isso independe da tua experiência social. Sem dúvida, porque também eu acho que tem uma questão, assim, Faleiro, eu acho que o seu ensaio aponta para daria pra fazer um podcast com vários episódios tratando de várias coisas, mas uma das questões também, eu acho, é essa questão da massificação de uma certa literatura pop, né, também. Eu acho que tem todo um repertório que é cheio de clichês, que vem da televisão, inclusive. Hoje você já percebe, por exemplo, influência de dublagem de TV em literatura, em forma de construir diálogo, por exemplo, isso que você está contando aí. Já deixou de ser uma influência, uma intertextualidade apenas entre os escritores, né, aquela coisa acadêmica e tal. Não, hoje tem tudo
tá contaminando tudo pro bem e pro mal, né? Em termos de linguagem, né? Não, é interessante isso que tu fala, porque quando eu estava escrevendo o ensaio também, tu vê, ele ficou com 9 páginas no computador e tomou um espaço bem grande na Piauí, né, na forma impressa. Só que assim, tinha muito mais coisa que eu queria dizer, muito mais coisa, muita coisa ficou de fora, inclusive essa contextualização que eu faço da importância de a gente aumentar ainda mais a diversidade na literatura, que é uma coisa que eu não consegui debater ali. Eu também não consegui deixar muito claro que eu precisaria de mais espaço, como isso que eu estava tentando dizer agora, que é tipo assim, as pessoas podem gostar, não há nenhum problema em gostar, percebe, das coisas. Então veja que quando tu vê as pessoas gostando muito dos livros por causa do conteúdo novo que as pessoas têm trazido, sabe? No texto parece que eu estou criticando isso, não é uma crítica. É só uma constatação. Olha, é por causa do conteúdo que vocês estão gostando. E tá tudo bem. Continuem gostando, continuem comprando. Não há um problema, né? E aí, só que assim, eu precisaria escrever um livro. As pessoas com quem eu tenho conversado também sobre isso, cada vez que a gente senta para conversar, é horas conversando. Porque tem muitas pontas soltas, muitas coisas para debater. E uma delas é isso que tu está dizendo. Sobre as influências, né? Não, tu falou da TV, mas, cara, a gente está bombardeado hoje em dia por coisas que têm influenciado a literatura. A dinâmica das redes sociais, o fato de as pessoas não terem mais tempo para nada, e tu vê que os livros ficam cada vez mais curtos. Tem romance de 100 páginas, hoje em dia, tem uma coisa absurda, assim, tipo, as pessoas... Porque é isso, né? Porque a gente está sendo influenciado pelo período histórico que a gente está atravessando, né? Não, e aí, falando nisso, né? Você falou uma coisa mais atrás aqui que eu queria recuperar, que você fala ali, tem um clima, por exemplo, entre certos escritores, de ninguém falar mal de ninguém, quer dizer assim, você não vai, né, detonar o seu companheiro de armas, vamos dizer assim, né? Isso eu vejo que aconteceu na cultura de modo mais amplo por causa da extrema-direita, né? Quer dizer, durante o governo, que foi uma mini ditadura que a gente viveu, a gente precisou ninguém largar a mão de ninguém, como dizia o meme, né? E, inclusive, até foi apontado o Torto Arado como um livro que simbolizou essa época, até tem as duas personagens de mãos dadas na capa, mas como um livro que um pouco simbolizou esse momento histórico de, olha, não vamos fazer, não vamos nos dividir, né? Eu queria saber se você acha que tem agora um momento propício para a crítica ser feita de maneira mais livre, para que a gente supere esses medos ou esse oba-oba, essas travas todas que a gente comentou aqui ao longo da conversa, e de repente, porque assim, quanto mais democracia, vamos dizer assim, né, quanto mais democrático o país, o ambiente cultural, mais o circo pega fogo, né? É o que se espera, né? Mais a área cultural e da crítica deve estar debatendo loucamente questões formais, questões de conteúdo, questões de cultura, de poesia, né? Eu acho que isso é próprio de um ambiente democrático, de liberdade de expressão, né? Você acha que a gente está se abrindo para um momento de exercer a crítica com liberdade ou ainda está com o pé atrás, com medo, assim, de... Bom, assim, muita coisa para falar sobre isso. Eu acho que, como eu comentei ali atrás, eu acho que esse não é o nosso principal problema, né? Eu tenho conversado com as pessoas e isso é uma coisa que eu admito, né? Os problemas que eu tentei levantar ali não são os nossos principais problemas. Nosso principal problema é justamente tornar o meio literário mais democrático, mais diverso, né? Eu acho que essa é a nossa preocupação principal. Então, quase parece que eu estou te respondendo que não, talvez não seja a hora, sabe? Mas só que eu acho que as duas coisas podem caminhar ao mesmo tempo, Paulo, percebe? Eu, eu senti a necessidade de escrever esse ensaio, mas confesso que eu levei alguns dias para escrever, acho que umas 2 semanas, e eu, durante todo esse período, pensava se publicava ou não, publico ou não publico, porque ele é um ensaio perigoso, se parar para pensar. Ele é um artigo perigoso, ele pode servir quase como assim, ó, aí tá vendo? Porque, veja, por um lado, o que eu tô querendo dizer é que por um lado é positivo esse medo, sabe? Esse medo do qual tu fala. E que eu critiquei no ensaio. Por que ele é positivo? Porque ainda são as mesmas pessoas que estão nos espaços de poder. Ainda não é diverso o suficiente, né? Então essas pessoas podem, como eu disse, instrumentalizar meu texto para dizer assim, ó, aí, ó, ele é um deles e está falando, agora a gente pode falar também.
percebe? E aí isso ser um pretexto para reduzir a diversidade nesses espaços, que não era o meu objetivo. O meu objetivo, como eu disse, era a gente repensar o nosso potencial de se aperfeiçoar e tentar estabelecer um meio literário mais maduro, digamos assim, não é? Veja que eu acho que talvez não seja possível hoje, independente da gente querer ou não, talvez isso não seja possível agora. Sabe que hoje em dia tu não consegue. E aí, quando eu tô falando sobre isso com as pessoas falam assim: tá, me dá um exemplo então. Me diz um livro contemporâneo que tu encontrou esses problemas. Cara, a gente tá num ambiente tão imaturo, eu sinto o meio literário brasileiro tão imaturo, que tu não consegue falar isso, nem isso, entendeu? Nem isso, tu não consegue citar o livro do fulano ou do ciclano, porque as pessoas levam pro coração. As pessoas ficam magoadas. É uma coisa infantil, assim, sabe? Parece um ataque pessoal quando tu tá falando tecnicamente de um trabalho. Até me lembrei de uma coisa agora, do porquê que eu acho que a gente não consegue, enquanto meio literário brasileiro, eu acho que a gente ainda não consegue estabelecer isso que tu propõe, mas acho que seria muito positivo se a gente conseguisse avançar nesse sentido. Aí agora eu me lembrei quando eu escrevi o meu primeiro livro que foi publicado, Vila Sapo. Eu mandei para um escritor de Salvador, um grande amigo, o Evanilton Gonçalves, para ele dar uma olhada e tal. Ele é um cara mais experiente do que eu e tal, queria a opinião dele. Eu me lembro que teve um conto que ele falou assim, cara, que era o Rosa Bebê. E aí tinha uma última frase que dizia assim, e é por isso que eu não gosto dessa cor e tal. Uma última frase, assim, ele falou, essa frase não precisa, isso aqui tá didático, isso aqui sobra, isso aqui tira o efeito, tirava completamente a força do conto, assim. E aí eu tirei a frase e falei, caralho, ficou muito melhor assim, muito melhor. Então perceba que a crítica, no sentido de tu apontar fragilidades de um trabalho, ela é uma coisa positiva para o próprio autor, entende? Não tem nenhum motivo para a gente ficar descontente quando isso acontece. A gente usa isso como arma para tentar melhorar depois. Então, embora eu ache que a gente não tem ainda, sei lá, o espírito do tempo não é esse, não vejo o meio literário brasileiro dando essa guinada no sentido que tu propõe. Eu acho que se por um acaso acontecesse, seria muito positivo para todos nós. Sabe quando a gente criou aqui a 451, teve um grande editor brasileiro que saudou a iniciativa, não por causa dos leitores de livros, ele falou, olha, cara, isso vai ser importante para os escritores, porque para o desenvolvimento de qualquer escritor é importante que os livros dele sejam resenhados, sejam criticados, né? Existe um diálogo entre autor e crítico também, né? Assim, e deveria existir pelo menos, né? Em que o autor vai avançando na sua obra, na sua carreira, em diálogo com o que os críticos escrevem sobre o livro dele, né? Assim, então, isso é uma questão que é importante. Beleza, José Falero, muito obrigado. E você, como é que tá você está fazendo o roteiro dos Supridores e está fazendo literatura também? Vai estar para lançar algum livro? Como é que tá seus planos editoriais? Sim. Eu lancei em 24 o Vera, que é o primeiro volume de uma trilogia que eu tento explorar as masculinidades tóxicas, né? E aí, o ano que vem sai o segundo volume, chama Luzia, deve sair em junho. Ah, que beleza. Bom, vamos aqui criticar o seu livro então, hein, quando sair. Maravilha. Pode esperar. Não espero menos do que isso. Beleza, José Falero, muito obrigado. Parabéns pelo ensaio, pela obra literária. É um acontecimento aí, a gente está ver você Obrigado, querido. Publicando. Muito obrigado. Um abraço para você. E antes de me despedir, eu queria passar para o quadro do 451 MHz, que traz o melhor da literatura LGBTQIA+, de todos os tempos. LGBTQIA+, significa lésbicas, gays, bissexuais, trans, queer, intersexuais e assexuais. Nesse quadro, a gente convida autores e grandes leitores em geral para indicar os livros que foram marcantes, as leituras recentes e outras dicas literárias LGBTQIA+, imperdíveis para todos os leitores. A dica de hoje é do diretor de cinema Felipe Cabral, que é criador do perfil no Instagram Eu Leio LGBT. O Felipe também é autor de O Diário de Aquiles, que foi publicado pelo selo Galera da editora Record em 2023. Aqui ele indicou 90 Dias, Diário de uma Recuperação, do escritor e agente literário americano Bill Clegg, publicado pela Companhia das Letras em 2013, na tradução do Pedro Maia Soares. A minha indicação de hoje é o livro 90 Dias, Diário de uma Recuperação, do Bill Clegg, publicado pela Companhia das Letras. Esse livro é uma continuação
do primeiro livro do autor, chamado Retrato de um Viciado quando Jovem, quando o Bill fala um pouco sobre como o vício dele no crack e no álcool acabaram destruindo a vida dele, fazendo ele perder tudo, num relato muito forte. E nesse livro agora, 90 Dias, ele reflete e conta para os leitores sobre os altos e baixos do processo de recuperação dele depois de uma internação numa clínica de reabilitação para completar os 90 dias sóbrio. E é um livro espetacular, um relato muito contundente, muito sincero e, no fundo, esperançoso também sobre a recuperação de dependentes químicos. Então é uma leitura imperdível. Então essa foi a dica do Felipe Cabral, 90 Dias, Diário de uma Recuperação, do Bill Clegg, que foi lançado pela Companhia das Letras em 2013, com tradução do Pedro Maia Soares. Agora aproveita que você está aí com o seu celular por perto e faz uma avaliação desse episódio e também do podcast. No Spotify e no Apple Podcasts, por exemplo, você pode dar 5 estrelas para o nosso programa e comentar o que você achou desse episódio. É só clicar aí no ícone com as 5 estrelinhas e atribuir a sua avaliação. Você também pode indicar agora mesmo o 451 MHz para outras pessoas. É só clicar aí no botão de compartilhamento e enviar por Zap para as pessoas com quem você gosta de discutir temas literários. E não esquece de seguir a gente no Spotify, Apple Podcasts ou então na sua plataforma preferida. Assim você pode receber notificações quando os episódios forem publicados. E antes de dar tchau, eu queria agradecer aos nossos ouvintes entusiastas que colaboram financeiramente para a realização do podcast. Então, muito obrigado ao Alexandre Vidal Porto, Ana Carla Dias Braga, André Viana, Arthur Petrola, Bruno Felipe Simões Costa, Bruno Schultz, Daniela Falcone, Eliane Marta Teixeira Lopes, Flávio Francisco de Moraes, Getsemane Silva, Irene de Almeida Biasoli, Lorena Grise, Lucimara Carvalho, Luísa Franco, Marcelo Roseno de Oliveira, Matheus Cacique Moraes, Newton Brigatti, Patrícia Rodrigues Sanches, Priscila Valverde de Oliveira Vitorino, Ramon Limeira Cavalcante de Arruda, Regina Gomes Sodré, Richardson Thomas Silva Moraes, Rodrigo Bittar. Muito obrigado a todos os nossos ouvintes entusiastas. É isso aí, chegamos ao fim do episódio 179 do 451 MHz. O nosso próximo programa vai ao ar no dia 23 de janeiro, que é sexta que vem. O 451 MHz é uma produção da Associação 451. E eu sou o Paulo Werneck.